Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, hoje nós queremos ver a devocional de número 31 e o tema é Jesus e a Bebida Forte. Leia na sua Bíblia o texto de João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Quando nós mencionamos o texto de João, capítulo 2, versos de 1 a 12, estamos dando apenas uma inicial. Mas na meditação de hoje vamos citar muitos outros textos. E eu desafio você a não se limitar a ouvir essa devocional e ler apenas o texto inicial. Eu convido você a ler todos os outros textos que serão citados ao longo dessa devocional, se você quer compreender qual a posição de Jesus frente à bebida forte. A questão que começamos é a seguinte: pode um cristão ingerir bebidas alcoólicas ou bebida forte? Para muitos, esse episódio do casamento que está em João capítulo 2 é um argumento favorável. Mas vamos analisar o que é que a Bíblia diz. Nós não podemos pegar apenas um texto isolado e interpretar a partir dele. Precisamos compreender a Bíblia como um todo. Qual é o ensino que a Bíblia dá para a questão da bebida forte? Provérbios, o livro da sabedoria, nos ensina que a sedução pela bebida forte é uma atitude destrutiva. E isso você pode ver em Provérbios, capítulo 20, verso 21, capítulo 23, versos 19 a 21 e versos 29 a 35. Também no capítulo 31, versos de 1 a 7. Já o profeta Isaías, ele ensina sobre os efeitos nocivos da bebida forte na vida de uma pessoa, principalmente quando se bebe para impressionar ou para agradar outros. Isaías capítulo 5, verso 11, verso 22, capítulo 19, verso 14 e capítulo 28, versos 7 e 8. Já os profetas Oséias, no capítulo 4, verso 11, e Abacuque, condenam o uso do vinho para enganar o outro e mostram isso como algo que produz sensualidade. No Novo Testamento, encontramos o apóstolo Paulo condenando a bebedice. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 a 10. Embora nas traduções em português se use apenas uma palavra, vinho, na verdade, ela é uma mesma palavra que indicava 3 tipos de bebida e que eram extraídos do suco da uva. Então nós temos primeiro o suco, que é chamado na Bíblia de vinho, mas ele é o suco da uva sem fermentação. É o primeiro resultado após se espremer a uva. Tinha também o mosto, que na Bíblia aparece como vinho, e ele é o suco da uva quando está no processo da fermentação. Então uma fermentação ainda leve, no seu estágio inicial. E nós encontramos a bebida forte, que também na Bíblia aparece no português com a palavra vinho. É o suco após o processo de envelhecimento e fermentação natural. Não tinha adição de álcool naquele tempo. Hoje, nós sabemos que o vinho, em qualquer lugar que você vai comprar, ele tem adição de álcool. Mas mesmo que não tivesse, depois do processo da fermentação, ele é chamado bebida forte. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus na última ceia com seus discípulos, algumas pessoas usam aquele momento quando Jesus pega o cálice e diz que aquilo era o vinho. Ele não estava usando bebida forte com seus discípulos. E por que nós sabemos que o vinho que Jesus tomou naquela ceia não era bebida forte? É porque a Páscoa, quando eles fizeram isso, era celebrada junto com pães ázimos. E essa celebração proibia a ingestão, seja de líquido ou sólido, de qualquer coisa fermentada. Então nada fermentado poderia ser tomado.
Então, naquele momento, nós sabemos que Jesus tomava o suco, não era nem o mosto no processo de fermentação, nem a bebida forte que já tinha fermentado e era embriagante. Em Mateus capítulo 11, verso 19, Jesus é chamado de comilão e beberrão. Mas quando olhamos o texto dentro do seu contexto, lembre-se, nunca tire o texto do contexto. Você tem que ver o que vem antes e o que vem depois. Você tem que ver outros textos que falam do mesmo assunto para entender. Então, quando Jesus é chamado de comilão e beberrão, ele estava sendo xingado por parte dos mesmos que sempre estavam tentando pegá-lo numa contradição. Essas mesmas pessoas chamaram Jesus de Belzebu, que ele expulsava os demônios pelo poder de Belzebu. Então, se nós olhamos isso como um xingamento, não podemos tomar como sendo a revelação de uma verdade, que Jesus era de fato comilão e beberrão, mas era um xingamento. E mais, quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz que beberrão não entra no reino de Deus. Ora, se beberrão não entra no reino de Deus e Jesus, chamado de beberrão, se isso fosse verdade, então Jesus não entraria no reino de Deus. No casamento em Caná, é um outro exemplo que podemos tomar, não podemos considerar que Jesus transformou a água em bebida forte. Lembre-se que os convidados já tinham se fartado de beber. Quando acabou o vinho, é porque tudo que o noivo tinha preparado já tinha acabado. Sabemos que a bebida forte ela embriaga e isso é condenado na Bíblia. A pergunta que eu faço é, ora, se a bebida forte embriaga e é condenada na Bíblia, Jesus ia estimular a embriaguez oferecendo mais bebida forte? Porque, afinal de contas, eles já tinham bebido todo o vinho da festa e se Jesus transformasse a água em bebida forte, ele estaria estimulando a embriaguez. Então é certamente que Jesus não fez isso. Ele desejou que a alegria fosse mantida na festa, mas segundo os padrões aceitos pelo reino de Deus. Então, quando olhamos para esse texto, ou esses textos todos que nós mencionamos na meditação de hoje, nós percebemos que a bebida forte, ela é claramente condenada na Bíblia e se nós queremos andar nos princípios de Deus, nós precisamos fazer como a palavra de Deus nos manda e rejeitar tudo aquilo que produz como resultado a embriaguez. Fugir daquilo que nos contamina, fugir daquilo que a Bíblia diz pode nos afastar do reino de Deus.